Olá, queridos alunos do primeiro ano A, B e C. Espero que vocês estejam bem e se cuidando bem também. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa atividade interdisciplinar, pandemia, contexto e perspectivas. E também dar mais uma pincelada sobre o gênero textual conto, que nós já vimos em aula presencial, né? E já teve aula sobre isso no centro de mídias, do aplicativo. Antes, eu gostaria de dar alguns recados para vocês, né? Então, só para lembrar que dia 29/5, né, sexta-feira, se encerra o primeiro bimestre. Então, para quem ainda não entregou todas as atividades, entra lá no Mega Drive do aluno, dá uma olhadinha o que falta, né? Olha as semanas, o que falta vocês entregarem. Tá? Então, entreguem tudo essa semana para a gente poder fechar a média de vocês. Outra coisa, né, que alguns alunos vêm me questionando é sobre a entrega das atividades, se elas podem ser entregues depois, né, no retorno das aulas presenciais, tá? Bom, então a orientação que nós temos é o seguinte: para entregar depois da volta às aulas, deixar apenas para aqueles alunos que não têm acesso algum a nenhuma tecnologia. Tá? Então, se você tem um celular, se você tem um computador, né, uma TV, você tem acesso à tecnologia. Então, você vai entregar nesse momento. Então, deixe para entregar tudo depois para aqueles alunos que não têm acesso algum. Tá? São poucos casos, mas existem na nossa escola. Gostaria de falar também das APs. Né? Então, vocês têm essa semana para realizar a AP de língua portuguesa. E o Leandro, né, ele enviou no grupo da sala de vocês o link, né, para vocês vão responder, colocar o gabarito, né, pelo Google Forms. Tá? Então, aí vocês digitam lá certinho e envia para nós. E eu gostaria também de falar sobre, se vocês sentem a necessidade de mais videoaulas, de plantão de dúvidas, eu gostaria que vocês mandassem no meu WhatsApp, tá? Então, se vocês sentirem a necessidade, é só falar comigo, a gente vê o que a gente vai fazer. Então, vamos para a nossa aula. Então, eu fiz aqui alguns slides, né, sobre o gênero textual do conto, e falar também um pouquinho mais sobre o conto que vocês vão ter que produzir, né, que ele vai estar relacionado ao tema da atividade interdisciplinar. Bom, então aqui é o objetivo da aula, né? Então a gente vai estabelecer as particularidades do gênero conto, né? Então a partir daquelas atividades do caderno do aluno que nós já fizemos. Qual que é a habilidade para a aula de hoje? Então é reconhecer os elementos básicos da narrativa literária, né? Aqueles elementos da narrativa. Então você tem que ter essa habilidade de saber toda a tipologia narrativa, né, tem esses elementos. E aí, só uma diferenciação que a gente já fez em aula também, né, o que é tipo textual, o que é gênero textual. Então, o tipo textual é aquele modelinho, né, aquela estrutura física. Então, no caso, a gente está estudando o tipo narrativo, que é aquele que conta histórias, né, que traz uma sequência de ações que podem ser reais ou imaginárias. Né? Então, a narração, né, a contação de histórias, ela sempre se baseia, ela sempre tem, né, dentro dela os elementos da narrativa, tá? Como o enredo, o tempo, o espaço, o personagem, narrador, né? E o gênero textual seria o quê? A situação de uso. Então, o conto é um gênero textual, né, que segue o padrão, o modelo da narrativa. Tá? Então, o que seria o conto? Aquela maneira mais breve de você contar uma história. Tá? Porém, né, com começo, meio e fim. Bom, então, como a gente está falando sobre contação de histórias, né? Então, a gente sempre, desde lá da nossa infância, que a gente entra em contato com histórias, né? Até com contos, né? Então, o conto de fadas é uma espécie também, né, do gênero textual que a gente vai ver hoje, porém é voltado mais, às vezes, para o público infantil, ok? Então, as histórias que nos fascinam, que nos emocionam, que nos fazem refletir, que nos motivam a sermos pessoas melhores, tornando assim o mundo um lugar
também melhor. Então, a gente se inspira sempre por histórias. Então, assim, filmes, seriados, então tudo isso faz com que a gente queira, né, aprender mais, que a gente tenha mais ideias para contar histórias, né? Então todo mundo se interessa por uma boa história, né? Todo mundo gosta de filmes e séries, que nada mais é, né? Que faz parte, né, do gênero textual, da tipologia da narração. Bom, então existem várias formas de contar uma história, né? Mas alguns elementos são comuns a todas elas. Então, os elementos da narrativa. Então, nessa aula aqui do Centro de Mídias, foi elencado assim, né? Quais os elementos a seguir são comuns a uma narrativa, né? Aí deu até tempo para os alunos pensarem. Então, assim, o que está aí em azulzinho são os elementos. Então, personagens é um dos elementos da narrativa. Então, para ter história, tem que ter o personagem, que geralmente quais são, né? Então, tem que ter um protagonista, às vezes um antagonista, os coadjuvantes. O enredo, o que é o enredo? É a história, né? Qual vai ser a minha história? Então, a gente tem que formar isso na mente da gente. O tempo. Então, existem vários tipos de tempo, né? Vários tipos de tempo. Então, a minha narrativa vai seguir o tempo cronológico, né? Que é aquela que vai do começo, meio e fim. Ou vai seguir flashback. O que é o flashback? É aquilo que você volta no tempo. Então, você volta e depois você vem para o tempo cronológico novamente. A gente sabe que várias histórias mexem com isso, tá? Com o flashback. E o outro tempo é o psicológico. O que é o tempo psicológico? É aquele que tudo se passa na cabeça do personagem. Então, você já deve ter lido, né? Já ter assistido alguma coisa assim que o personagem ele olha para alguma coisa que que o remete a alguma outra lembrança, né? Então, na cabeça dele durou muito tempo. Porém, no tempo cronológico, não deu às vezes nem 5 minutos. Então, a gente fala que esse é o tempo psicológico. E toda história também tem um espaço, que é o lugar. Então, qual que é a época que vai se passar a minha história? Então, vai ser uma história da Idade Média, eu vou falar do presente, eu vou falar do futuro, tá? Então, toda história tem que ter um lugar. E o clímax, que é aquele momento de maior tensão, né? Seria o quê? O ápice da história. Então, aquele momento que o herói vai salvar, né, a humanidade, ou que o vilão vai ser descoberto. Então, esse que é o clímax da história. Tá? Então, aquele momento de maior tensão que vai ter as revelações. Bom, aí vai ter o quê? O narrador, né, que nós sabemos que tem aquele que participa da história, que a gente fala que é o narrador personagem. E uma das pistas para a gente saber qual que é esse narrador personagem é o pronome pessoal eu, né? E nós temos também o narrador observador, que às vezes ele nem participa da história, né? Porque assim, às vezes ele pode participar da história, mas ele não é o personagem principal, tá? Então, o observador, ele pode ser onisciente, que é aquele que sabe de tudo que se passa na cabeça das pessoas, né, das outros personagens, né? Ele tá de fora. E também tem que ter o quê? Um título. Então, toda narrativa tem que ter um título. O título geralmente é a última coisa que nós fazemos. Então, a gente cria a história, vê no que dá a nossa história, os contornos que vai tendo ela, e aí a gente cria um título. Em alguns casos, né, alguns vestibulares, eles já dão o título para o aluno, ele não precisa criar, que é o que vai ser a nossa proposta hoje, que vocês não vão precisar criar o título. O desfecho, né, que seria o finalzinho da história, como que a história se encerra, e o conflito, né, que é o motor da história, né? Então, assim, toda história tem um conflito, porque se não tem conflito, então por que eu vou contar essa história? Né? Então, toda vez que você for começar uma narrativa, pensa, qual que vai ser o motor da minha história? Qual que vai ser o conflito dela? Ok? Bom, então agora vem a proposta de produção do conto. Né? Escreva um conto relacionado ao tema interdisciplinar que estamos trabalhando: pandemia, contexto e perspectivas.
Então, você vai organizar, né, todas as pesquisas que vocês fizeram, que vai servir de base para a criação dessa produção textual, né, do conto. Então, eu tenho conversado muito com os professores, né, que estão envolvidos. Então, eu sei de pesquisa que vocês estão fazendo, análise de gráficos, tá? Então, tudo isso vai ajudar você a criar a sua história. Então, o título vai ser, né, o título daquela música que nós trabalhamos em língua portuguesa, do Raul Seixas, que é O Dia em que a Terra Parou. Então, a partir desse título, você vai criar a sua história. Só que não pode fugir do tema da pandemia, tá? Então, para construir a sua história, você deverá se basear na letra da música, O Dia em que a Terra Parou, e definir os elementos da narrativa. Então, primeiro de tudo, né? Então, às vezes, assim, eu não sei onde começar, professor. Então, começa definindo quais são os elementos da narrativa da sua história. Então, personagens. Quem são os meus personagens? Qual vai ser o conflito? Né? A minha história vai girar em torno sobre qual conflito? Qual vai ser o clímax da minha história? Que tipo de narrador eu vou usar? Então, você definindo esses elementos, então faça no seu caderno, tá? Então, faça a definição primeiro, aí fica mais fácil para você começar a escrever sua história. Bom, então enriquecer sua história com todo o conhecimento que obteve com as pesquisas feitas nas outras disciplinas. Então, aquilo que eu já falei para vocês. Então, vocês vão ter que mobilizar todo esse conhecimento que vocês tiveram com os outros professores, tá? Porque como você vai falar de pandemia, então você pode falar sobre pesquisas, né? Então, que você fez. Então, como que era? Quais foram as outras pandemias que teve? Você pode fazer uma história de volta ao tempo, né? E aí, você está na atualidade, você tem uma outra pandemia, então tem muita coisa que você pode fazer aí para produzir o seu conto. Observação: o seu texto pode ser escrito ou oral. Então, escrito aquela forma que vocês estão acostumados, né, a fazer na sala de aula, ou oral, né, que é uma maneira mais assim tecnológica. Então, você pode gravar pelo celular, você contando a sua história. Tem alunos que fazem videozinhos, né, curtos, né, contando a história através de... Alguns já fizeram assim com fantoches, sombras, ou procura no Google, né, maneiras de como você pode fazer esses personagens, né, para contar a sua história. Você pode usar o YouTube, podcast, né, que aí é podcast só o áudio, ou se você conhecer outras ferramentas. Bom, pessoal, então, nessa parte aí de tecnologia, é muita pesquisa mesmo, né? Então, eu também tenho dificuldades, porém, muitas pessoas me ajudaram, eu pesquisei muita coisa também. Então, a gente vê que nesse momento é importante a gente conhecer mais sobre as tecnologias, porque o mundo tende a isso, tá bom? Então, você vai escolher qual maneira que você acha melhor para contar a sua história. Porém, gente, essa atividade não precisa ser entregue nessa semana, tá? Então, ela vai ficar para o segundo bimestre. Então, vamos focar essa semana, mas assim, estabelecer esses elementos, como vai ser minha história. Então, pensa certinho, como que você vai entregar ela, se você vai fazer uma coisa diferente, tá? Se você quiser a ajuda de um colega, né, vocês podem fazer junto, só que aí para fazer junto, então aí eu quero que seja entregue de outra forma, né? Não da maneira escrita. Então você vai fazer de maneira oral, né? Então com o seu colega. Então, sei lá, vocês podem cada um na sua casa gravar uma parte, né? Ou faz por meio de figuras que vai contando a história, depois vocês juntam tudo. Então, tenham bastante assim, criatividade para essa atividade. Bem, qualquer dúvida eu estou à disposição e espero que vocês se cuidem, ok? Um beijo.